Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, um ótimo dia, noite, madrugada, pode ser à tarde, pode ser. Estamos aqui novamente para nós apresentarmos e fazermos mais uma leitura sucinta, introdutória, de um dos capítulos que eu tenho uma inclinação, que seria o capítulo 12 de Romanos e apenas o versículo 1 que nós estaremos lendo hoje, sobre o comentário do patrístico, né? São João Crisóstomo, tá bom? Esse livro aqui de mais ou menos 930 páginas, tá bom? Estará sendo lido agora, tá bom, meus queridos? Então, nós vamos ler apenas alguns comentários, tá bom? Tá aqui conosco, vamos ler. E aqui ele já está na 20ª homilia, né? E aí nós temos uma epígrafe, né? Que também creio que aparece em muitas bíblias, ele também colocou aqui nesse comentário, que é o culto espiritual. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. E aí nós vamos agora para o comentário. Após o apóstolo Paulo ter dissertado longamente sobre o amor de Deus aos homens, haver mostrado sua inefável providência e inenarrável bondade, que é impercrustável, finalmente busca persuadir os benefícios a exibirem um estilo de vida digno de tamanho dom. Apesar de ser uma pessoa de tão grande e de tal valor, não deixa de exortá-los, não acerca do que possa usufruir, mas a respeito do que lhes traria lucro. E por que te admiras se insiste em exortar, se estás propondo a misericórdia de Deus? Considerando que inúmeros bens vos advêm das comiserações de Deus, respeitai-as, aproximai-vos com temor. Elas inspiram a exortação de nada fazer de indigno delas. Por causa delas, as fontes de vossa salvação, diz ele, insiste. Exorto como uma pessoa que, em vista de infundir respeito, em que foi grandemente beneficiado, o induz a se apresentar qual suplicante diante de seu benfeitor. E a que exortas? Pergunto. A que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. Tendo dito hóstia, para que não se julgue que ordena imolar os corpos, logo acrescenta, viva, logo distinguindo-a das vítimas dos judeus, disse, santa e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. Aquele culto era corporal, não muito agradável, diz a Escritura. Quem vos pediu isso? Isaías 1,12. Muitas vezes, em outras passagens, o rejeitou, mas não este, ou antes, abolido o antigo, requeria este, por isso dizia: quem oferece sacrifício de louvor me glorifica. E ainda, louvarei com um cântico o nome de Deus. Isto agrada a Deus mais que um novilho com chifres e cascos. Aí Salmos 50, versículo 23, Salmos 69, 31 a 32. Abre aspas. Acaso comeria eu carne de touro e beberia sangue de cabritos? E acrescenta, oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos ao Altíssimo. Salmos 50, versículo 13 e 14. Assim, Paulo também ordena:
a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva. E como perguntas, o corpo pode se tornar um sacrifício? Não fite o olho, coisa má, e oferece-se um sacrifício. A língua não profira torpeza, e faz-se uma oblação. A mão não executa coisa iníqua, e realiza-se um holocausto. Ou antes, não basta, mas ainda são necessárias as boas obras. A mão distribua esmolas, a boca abençoe os injuriados, o ouvido se aplique assiduamente às palavras divinas. A vítima nada apresente de impuro, venha a ser primícias. Ofereçamos as mãos, os pés, a boca e todos os membros como primícias a Deus. Tal hóstia apraz a Deus, enquanto a hóstia dos judeus se tornou impura. Os seus sacrifícios serão para eles como pão de luto. Oséias 9:4. Nossas vítimas são diferentes. Naquele sacrifício, a vítima era imolada, morta. As nossas imoladas são vivas. Quando, pois, mortificamos nossos membros, então vivemos. Nova é, na verdade, esta forma de sacrifício. Igualmente, é inusitada esta espécie de fogo. Não precisa de lenha, nem de material combustível subjacente. Acende-se por si mesmo. Não consome a sagrada vítima, mas antes a vivifica. Deus já outrora reclamava esta espécie de vítima, conforme dizia o profeta: sacrifício a Deus é um espírito contrito. Salmos 51, versículo 19. Os 3 jovens igualmente ofereciam tal sacrifício, dizendo: não há mais príncipe, nem profeta, nem lugar para procurar e encontrar misericórdia. Entretanto, com a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito, possamos achar acolhimento. Daniel 3, 38 e 39. Pondera, porém, como Paulo emprega a expressão precisa. Não diz: fazei de vossos corpos uma hóstia, e sim oferecei, como se dissesse: nada de comum doravante entre vós e eles, e a um outro entregastes, pois quem fornece animais à cavalaria, de então em diante nada deve ver relativamente a eles. E tu, de fato, entregaste teus membros para a guerra contra o diabo, para uma terrível batalha, não os subtrais para o teu próprio serviço? Com isto manifesta outro pensamento. Sejam membros comprovados. Se querem oferecê-los com efeito, não ofereçamos a um homem, mas ao Rei do Universo, a Deus. Não só que combatam, mas para ter o próprio Rei como cavaleiro. Amém, meus queridos? Nós lemos uma parte introdutória deste livro, tá bom? Muito bom. Eu recomendo aos irmãos que, se puderem adquirir, adquiram e façam uma leitura. Ela não é tanto hermenêutica, com questões exegéticas, mas muito bom. Nos ajuda muito bem. Tá bom, meus queridos? Um ótimo dia a todos e a paz do Senhor. Muito obrigado.